Bom dia! Você já reparou que um médico nunca fica sozinho em uma festa de aniversário? Tem sempre alguém querendo fazer uma consultinha sobre um probleminha de saúde ou um conselho sobre o que fazer com aquela dorzinha que ultimamente anda incomodando? Perfeitamente compreensível. Afinal, queremos ser fortes e ter qualidade de vida para aproveitar tudo que há de bom por aí. Aliás, antes de qualquer outra coisa, saúde é fundamental. Sem ela não dá para ser feliz, né? Agora, que tal prevenir? Ensinar crianças a evitar que os problemas aconteçam. É esse o trabalho desses médicos que trazem solidariedade no nome. São os médicos solidários. Aguarde só um pouquinho, o Responsabilidade volta já. Estamos de volta com Responsabilidade e recebendo aqui no estúdio um médico solidário, o Dr. Hélio Holperin. Ele é homeopata. Bom dia, Dr. Hélio. Bom dia, Cláudia. Tudo bom? O senhor sabe que eu sou encantada com homeopatia, né? Então, só de saber que a sua especialidade é essa, já fico antecipadamente feliz. Obrigado. A homeopatia foi consagrada pelo povo, né? Muito mais do que pela sociedade médica. E realmente funciona, né? Claro, senão não teria tanto sucesso há tantos anos, 200 anos. Né? É, porque tem muita gente que faz pouco caso de homeopatia, acha que só a alopatia que funciona, que acha que é um pozinho doce, mas funciona mesmo. Mas o assunto hoje aqui é médico solidário. Queria até te agradecer, porque eu sempre venho caracterizada de alguma maneira com alguma coisa na abertura, para dar um toquezinho especial. Vou tirar seu estetoscópio, tratar com carinho aqui, porque eu sei que isso aqui é muito sensível. E conta pra gente, quer dizer, baseado num projeto belga, né, do Médicos Sem Fronteiras, você fundou a instituição, a ONG Médicos Solidários, como é que foi isso? Isso foi em 1998, o projeto Médicos Solidários começou dentro de Médicos Sem Fronteiras. E o projeto deu tão certo que ao final do prazo que se dá normalmente a um projeto dentro de Médicos Sem Fronteiras, a gente fundou a instituição Médicos Solidários. O projeto passou a ser instituição em 2001. E não dá uma certa angústia você, como médico, querer resolver os problemas das doenças sociais todas que existem e estar um pouco de pés e mãos atados pelos problemas todos que há? Pois é, né? No nosso país a questão social é gravíssima, não é novidade para ninguém. E foi exatamente por isso que um grupo de médicos foi até Médicos Sem Fronteiras para querer fazer alguma coisa pela sociedade, né? Querer oferecer um pouco do seu conhecimento, da sua capacidade de trabalho para poder colaborar com alguma coisa. Assim começou o trabalho. A gente veio crescendo e essas questões continuam nos angustiando, né, Cláudia? Quer dizer, os problemas estão piores hoje do que já estiveram no passado, as questões sociais continuam muito graves e as consequências das questões sociais estão mais graves ainda. E a gente acha que, nesse contexto, alguma coisa a gente pode fazer. Alguma intervenção, né, alguma modificação e melhoria sempre a cada um individualmente pode dar. Claro, e é bom deixar claro que nosso papel de médicos solidários não é substituir o Estado. O Estado tem que ter a sua parte, e essa parte do Estado é fundamental. E existe um outro setor, que é um setor que ainda é um setor controverso, mas que a gente acha que pode fazer alguma intervenção nesse outro setor. E isso é uma discussão. E como isso funciona? Vocês têm 160 consultórios de médicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que vocês atendem gratuitamente a pessoas em situação de risco social? Pois é, no projeto original, esse que veio de Médicos Sem Fronteiras, é o projeto hoje chamado Saúde Solidária. Tem outros 4 projetos além desse. No projeto Saúde Solidária, a gente tem 160 profissionais de saúde voluntário, é bom esclarecer, que em Médicos Sem Fronteiras, quando a gente estava em Médicos Sem Fronteiras, era um projeto de médicos. Mas depois que a gente fundou a instituição Médicos Solidários, a gente ampliou para qualquer profissional de saúde. Então a gente tem 160 voluntários profissionais de saúde, a maioria médicos por causa do projeto original, mas tem também psicólogo, tem também dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Profissional de saúde. Profissional de saúde. E eles atendem nos consultórios deles? Pois é, então cada voluntário desse oferece no seu próprio consultório um número de consultas por semana. E, de outro lado, a gente cadastra instituições que representem as camadas mais desassistidas da sociedade e oferece
essas consultas. Então, essas instituições ligam para a gente, ligam para a nossa central de atendimento, solicitam as consultas e a gente faz essa triangulação. Isso é uma ótima notícia. Queria até que você aproveitasse que a gente já está falando nisso e dissesse como as ONGs, que a gente tem uma audiência muito forte no terceiro setor, quem está em casa, que é presidente de ONG, participa e que precisa desse tipo de serviço, como é que pode se inscrever? Ele pode ligar para a gente tem um escritório, que tem um telefone, o 2210-1355, ele liga para lá, você liga para lá, cadastra a sua instituição, se a sua instituição ela tem um perfil de carência, de exclusão social, e a gente vai estudar cada caso para ver se é o caso de a gente conveniar essa instituição. Tá ótimo. E quando um profissional de saúde ou um médico que não tenha consultório, mas queira se solidarizar com a causa e queira também atender gratuitamente instituições e participar do Médico Solidário, o que ele deve fazer? Ele deve nos procurar. A gente tem algumas carências que são fundamentais, expressivas, né? Então, por exemplo, ginecologia. A gente tem uma carência enorme de ginecologistas. Se tem um ginecologista que esteja nos ouvindo que se interesse por esse tipo de trabalho, por favor, procure a gente. Oftalmologia é um outro setor extremamente carente, né? Então, e a gente já tem um número expressivo de voluntários nessa área. Ortopedia também. Então, tem algumas áreas críticas que a gente necessita até de mais voluntários. Ortopedistas, oftalmologia, ginecologia. Então, esses três que estejam assistindo, que queiram se solidarizar, telefonam para o seu número? Telefona para Médicos Solidários. Você dá o número? É 2210-1355. Me chamou muita atenção também ver a graça do trabalho. Quer dizer, quando a gente foi no Lar Fabiano de Cristo, que foi a matéria externa que a gente fez, claro que vocês têm um trabalho muito maior, mas a gente exemplifica a cada programa dessa maneira, me chamou muita atenção porque vocês usam o lado lúdico das crianças num trabalho de prevenção. A prevenção é mais fácil do que a cura, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem, hoje em dia, uma proposta de fazer trabalho de educação em saúde, né, e outros também. Mas esse projeto que você viu, que foi o Sementes, ele é um projeto de prevenção de gravidez na adolescência, né, gravidez precoce, e a gente faz uma brincadeira entre a fecundação vegetal, no reino vegetal, e a fecundação humana. Então são trabalhos lúdicos que a gente vai fazendo para procurar sensibilizar esses jovens e mostrar para esses jovens que a gravidez na juventude não é assim tão maravilhoso, apesar de, né, para certas jovens em certos setores da sociedade, a gravidez tem um apelo, é interessante, né? Então, ela que não tem praticamente ela tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde, quando ela está grávida, isso muda. Ela tem direito a ultrassonografia, consulta, prioridade. Ela pode vista como uma pessoa... Ela já, né, cresce em termos de maturidade, Inclusive tem eu até copiei aqui, porque a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a sua ONG, tem um link na internet de vocês com um artigo do Dr. Henrique Peixoto, que diz que um dos fatores que favorece a gravidez na adolescência é o fato da adolescente se sentir mais digna. Exatamente. Isso é um problema, né, doutor? É claro. Por exemplo, se ela no ônibus ela tem um lugar para ela, no metrô ela tem um lugar reservado, ela se sente mais digna. E a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas são muito excluídas, né, no nosso meio, seja do ponto de vista social, afetivo principalmente, eu acho que é uma das coisas mais graves que a gente tem nessa cidade, que é a exclusão afetiva. Né? Isso é pouco debatido aqui. Exatamente, é pouquíssimo. A gente fala muito em questão econômica, mas na minha maneira de ver, existe um aspecto fundamental que é essa questão afetiva. Né? Se você olhar para a violência que existe na cidade, quem é que pratica isso? Quer dizer, como é que é a questão afetiva dessas pessoas que praticam isso? Que vínculo afetivo que ela tem? Eu me lembro de ter visto algumas coisas lá na comunidade que a gente atende, onde havia um tráfico lá, e depois o tráfico era local. E aí tinha, sabe, aquele respeito entre... Sei, claro. Né? Mas depois houve várias mudanças nesses anos todos, e aí saíram, essas pessoas entraram outras que não tinham mais o vínculo afetivo, e aí as coisas mudaram bastante. Então o vínculo afetivo é uma coisa que muda bastante, que sensibiliza bastante e quase não se debate. Quase não se fala nisso. Eu achei muito interessante você levantar esse tema, porque antes de mais nada, antes de termos tudo, a gente tem que estar bem emocionalmente, né? Porque uma pessoa desestabilizada emocionalmente, ela não funciona para nada. Exatamente. Essa também é uma questão que a gente fica se questionando. O que a gente poderia fazer, né, para
amenizar essa questão da afetiva, né? Da crise afetiva que existe. Mas os médicos solidários estão colocando muita afetividade. Eu vou mostrar isso para quem está em casa agora, que eu vou chamar um VT, tá, doutor? Vamos assistir junto? Vamos. Roda o VT, por favor. A ONG Médicos Solidários, além de atender permanentemente 160 consultórios, faz um trabalho educativo em várias instituições do Estado. Hoje, eles estão aqui, no Lar Fabiano de Cristo. Professor, ele botou a planta para namorar. Olha o que a gente aprendeu aqui. Essa plantinha, ela tem o pólen, que é a célula masculina, não é isso? Quando ele encosta essa florzinha aqui, esse pólenzinho, que é a célula masculina, pode entrar aqui no estigma, que é o feminino, naquele canalzinho que eu falei, e aí pode dar um fruto, tá? Isso se chama fertilização. Normalmente na natureza isso é feito pela abelha, pela borboleta, tá? Mas aqui foi o Vinícius que fez. Ele juntou as duas, botou as duas para namorar. E aí, Jéssica, o que você aprendeu na aula? Aprendi muitas coisas. Eu aprendi coisas que eu não sabia. Que agrotóxico faz mal. Que a gente não... que esse negocinho que é assim da planta... como é o nome? Esqueci. É a parte feminina e a parte masculina, né? A parte feminina e a parte masculina da planta. Eu não sabia que a planta namorava. Aí, explicou que a planta namorava. Você gostou? Gostei. Aprendi sobre as sementes, o nome delas. Aprendi também que a planta tem um órgão reprodutivo. Aprendi que tem como cuidar das plantas, que as plantas têm os órgãos feminino e masculino ao mesmo tempo. Eu aprendi para quando se planta para plantar uma coisa, não se deve botar muito fundo. E também como o verde é importante pra gente. Aprendi a fazer milho, plantar tomate, um monte de coisas. Em gravidez da planta, que ele ensinou, um monte de plantas. Eu aprendi a como proteger as plantas, a ficar dando água para as plantas, deixar o girassol sempre na claridade da água, sempre quando for plantar, deixar um furinho embaixo para quando chover, pegar na água e a água descer para limpar, para retornar outra água. Aprendi os pozinhos da flor, como é que é, e várias coisas também que eu não sabia, como proteger a planta, botando o saco na planta. Cláudia, a gente tem preocupação de contextualizar também as crianças com relação ao espaço onde elas estão. Então, por exemplo, a gente trouxe essa foto aqui, o lugar onde a gente está, o Lar Fabiano está bem aqui no meio, né? Aqui é o piscinão, que eles adoram, que eles conhecem, e aqui tem as comunidades onde eles moram, grande parte deles moram. Isso pra gente é muito importante, eles saberem onde é que eles estão espacialmente, porque eles têm pouca informação. Não sabem, por exemplo, muitos deles, a maior parte, que essa área é uma área de Mata Atlântica que foi destruída por causa da ocupação desordenada da cidade, por causa da exploração que a gente teve ao longo do tempo pela cana, pelo café, etc. Então, a nossa preocupação é que eles tenham esse conhecimento espacial para poderem também cuidar do espaço. E aí é que você entra com esse curso que você está dando em 4 etapas? Na verdade, esse curso ele tem uma preocupação muito maior, entendeu? A questão ambiental começa, digamos assim, é o início desse trabalho, mas o cuidado sobre si, o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o outro, o cuidado com o ambiente, o cuidado com a vida, com a sua sexualidade, né? É o foco, digamos assim, do projeto. Quer dizer, é um projeto abrangente, mas que trabalha a questão do cuidado essencialmente. E aí, doutor? Legal ver a consagração, né, do seu trabalho. O que você sente aí? É maravilhoso isso, né? A gente não trabalha para ser reconhecido, não. Eu acho que o nosso trabalho é desinteressado, mas quando a gente vê esses depoimentos, a gente fica tocado, né? Não, sem dúvida. Eu sei que você não está fazendo em função de sair na televisão, vamos dizer assim, mas é sempre bom a gente ver que tem o reconhecimento, que as pessoas estão vendo, que a gente está podendo divulgar. E, através dessa divulgação, mais pessoas vão poder ser beneficiadas, né? Sem dúvida, mas a gente nunca pode esquecer o foco, que o básico do nosso trabalho é a solidariedade. Quer dizer, é um espaço
onde a gente pode praticar solidariedade. Esse é um espaço que é legal do terceiro setor ocupar, entidades como a nossa. Eu também acho. O que você acha que assim, o Estado poderia fazer de uma forma mais abrangente na medicina, de forma que tivesse que existir menos intervenções particulares dessa forma? Eu acho que a base de tudo está nessa grave distribuição